Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para este podcast de hoje, recebemos o professor José Roberto. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo, que bom estar aqui na companhia de todos que nos ouvem. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre a filosofia como elemento de construção do ser humano. E para isso, vamos nos basear no artigo da professora Adélia Steinberg, a diretora internacional de Nova Acrópole. O artigo chama-se O Homem e está em sua obra chamada Os Jogos de Maia, livro este editado pela Edições Nova Acrópole. Bem, a ideia não é encerrarmos o assunto, evidentemente, mas, sobretudo, dialogar sobre essas ideias e, claro, podermos extrair delas algo de útil para as nossas vidas de uma maneira bem simples e prática. Bom, para começarmos, José Roberto, eu gostaria que você falasse, então, desse aspecto filosófico que tanto nos faz falta hoje, para que a gente começasse entendendo o que a filosofia representava para os antigos e a visão que nós temos hoje de filosofia, porque algo se transformou durante os tempos e como tudo tem perdido um pouco do seu sentido, a filosofia não deixou de cair também nesse processo e ela tem perdido o sentido clássico. Eu gostaria que você falasse um pouco desses aspectos, então, da antiguidade filosófica e da concepção que nós temos hoje do que é filosofia. Então, Danilo, é muito interessante a gente começar justamente por aí, porque é bem conhecido que filosofia é amor à sabedoria. E esse amor à sabedoria busca um caminho de conhecimento, não apenas um conhecimento técnico, teórico, mas principalmente um conhecimento que tenha um valor, que agregue um valor à nossa vida e faça com que isso nos leve a ações que precisamente a gente sinta que são ações que nos constroem. Agrega justamente porque torna cada dia de vida, cada momento, cada ato que nós façamos no lugar em que nós participamos, um elemento da nossa própria construção. E esse artigo da professora Adélia, que você mencionou, que fala sobre o homem, dos Jogos de Maia, ela busca trazer justamente essa questão, estabelecer o que é o ser humano, quais são os elementos que dificultam essa construção da identidade humana, da minha identidade, da sua identidade humana, e também os elementos que nos ajudam a construí-la, a reconhecê-la dentro de nós. E é muito interessante que essa colocação da professora Adélia, ela é uma colocação muito antiga, porque todos os filósofos, sejam aqueles do Ocidente ou sejam aqueles do Oriente, como Confúcio, e do nosso lado aqui Sócrates, Platão e muitos outros, sejam os mais antigos, né, como Marco Aurélio ou Sêneca, ou os mais modernos como Immanuel Kant, todos eles estabeleceram essa necessidade de saber o que era o homem. Ou seja, relacionar a sabedoria com o ser humano. Porque o ser humano seria a célula que, por exemplo, iria definir a saúde ou a doença da sociedade. Então, há que se começar primeiro sabendo o que é o ser humano, dentro de uma visão natural, e a partir dessa sabedoria estabelecer um caminho para essa construção, para que nós possamos ter uma base bem sólida e bem natural, que nos ajude a formarmos cada vez mais o nosso caráter, os nossos valores, aquilo que nos identifica como seres humanos, nos apartando, por exemplo, do reino animal e de grosserias que hoje nós vemos muito abundantes na nossa sociedade. Em suma, a filosofia, então, é essa busca de sabedoria e começa por saber o que é o ser humano. Bom, e isso não é algo simples, né, José Roberto? Para os antigos era algo natural. Quando nós nos lembramos dos filósofos do pórtico, né, os filósofos estoicos que ensinavam em locais abertos, assim o próprio Sócrates ensinavam isso de uma maneira muito mais natural. A filosofia era algo natural antigamente, hoje ela tem perdido o seu sentido, é um processo histórico e nós entendemos isso também. Bom, agora eu gostaria que você falasse dessa busca de identidade também, porque isso está atrelado à filosofia e nós também temos perdido isso nos dias de hoje.
Uma das ênfases fantásticas do livro Jogos de Maia é justamente que a professora Adélia é que ela pega um conceito oriental, que é o conceito da deusa Maia, a deusa da ilusão, e estende isso como a entendem realmente os orientais e entendiam de uma maneira muito mais profunda no passado, né, Danilo? Que a vida humana tem um conjunto de elementos que, se o ser humano não está atento, ou seja, fala em termos filosóficos, se o ser humano não está em busca de uma realidade profunda sobre si mesmo, ele acaba se deixando iludir pelas ilusões do cotidiano, pelas ilusões da vida, pelas ilusões até de elementos que estão dentro dele mesmo. Esquecendo então aquilo que os antigos filósofos, grandes filósofos, colocavam como o sentido transcendente da vida. Ou seja, ele vive, ele realiza muitas coisas, ele trabalha, ele estuda, ele viaja, ele constitui família, mas acaba esquecendo quais são as ações que o ajudam numa construção, não apenas nesse sentido, mas uma construção da sua própria identidade fundamental. Então é muito interessante que nós vamos encontrar isso. Você colocou muito bem, hoje nós estamos um pouco perdidos nisso, mas nós podemos dizer que o ser humano ele está sempre perdido nisso, né? Porque a ilusão existe desde sempre. E uma das grandes ênfases que nós percebemos digamos assim, quando esses filósofos vêm ao mundo, vêm a público, seja em qualquer sociedade, é a ênfase, o esforço, às vezes o sacrifício, para que o ser humano ele acorde para isso, ele tenha o conhecimento necessário para que ele adquira a consciência necessária para reconhecer isso como um trabalho, uma necessidade, um esforço, que sem isso, sem essa busca, todas as outras coisas que ele faz cotidianamente, que ele faz no mundo, acaba perdendo sentido, a ponto de poder chegar a tal maneira que o mundo para ele parece que não faz sentido, justamente porque, em primeiro lugar, ele perdeu o sentido dele mesmo. Hoje a gente tem isso aí quase que de uma maneira bastante enfática, meio mundial. O ser humano hoje está desconcertado porque não nos pautamos mais pelos ensinamentos desses grandes sábios que foram bússolas na época em que viveram. Agora, quando a gente fala de grandes sábios da antiguidade, isso pode parecer algo ultrapassado, obsoleto, démodé. E é curioso que, na verdade, o que eles falavam há milênios atrás, até hoje servem de ensinamentos. Ou seja, o que Platão escreveu há 2.400 anos atrás, ainda hoje estamos estudando para compreender. Ou seja, o que esses mestres trouxeram, sejam de qualquer escola filosófica clássica, é muito atemporal, e quando nós perdemos esse viés, nós perdemos o sentido da vida. Agora, aproveitando o ensejo, quando você fala de Maia e da deusa da ilusão, só para reforçar esse ponto é importante para quem nos ouve nesse momento, não quer dizer que essa realidade que nós vemos no mundo de hoje ela seja ilusória. A questão é que nos faz falta uma realidade mais profunda de vida, onde nós nos encontramos como seres humanos e aí sim encontramos a nossa identidade, e é disso que trata a filosofia, evidentemente. A ciência hoje já deixou isso muito claro até, né, Danilo? Porque aquilo que a gente pensa em termos materiais, que é matéria sólida, por exemplo, no campo das estruturas atômicas, há espaço entre os átomos, ou seja, é uma ilusão. Né? Para nós ela é muito concreta, porque de certa maneira a nossa consciência cotidiana está nesse mundo de coisas concretas. Mas quando a gente para estudar um pouco a física atômica ou para conversar com alguém que entende um pouco disso, a pessoa vai pacientemente nos explicar que não, na verdade, o mundo sólido como nós reconhecemos não existe. Em termos filosóficos, não é que o nosso mundo, as coisas que nós façamos, as coisas que para a gente são importantes não tenham realidade. Apenas que o ser humano ele tem condição de, através do estudo, através de um aprofundamento, através de um conhecimento de si próprio, e percebendo que existe uma realidade superior. Quando, por exemplo, nós falamos em valores humanos, e o que nós vemos nesses grandes filósofos, o esforço deles para ser justos a tal ponto de serem exemplos disso para o resto da humanidade, eles já estão vivendo uma dimensão que nós possamos dizer uma dimensão superior, uma dimensão mais humana, uma dimensão mais próxima do divino, digamos assim.
e exemplificam isso porque nós não conseguimos ver isso com a mesma clareza. Ou seja, ao mesmo tempo que eu devo trabalhar para sustentar as minhas necessidades cotidianas, né? Cuidar bem da minha família, cuidar bem dos meus lazeres também, para ir em direção a uma completitude, também devo me preocupar com valores que são próprios do coração humano, né? Como o amor, a justiça, próprios do nível de inteligência humana, né, como a busca da sabedoria, a busca da verdade, próprios digamos assim, do espírito humano, né, como a busca de mística, a busca do sagrado, e esses são elementos que vão agregar mais ao que nós já temos, vão dar mais realidade à nossa vida, mais substância e, muito interessante, mais transcendência também. Hoje nós somos bombardeados a todo momento com notícias cada vez mais desastrosas em relação ao ser humano, que colocam o ser humano numa condição de que ele não é enquanto tal, ou seja, perdendo o seu aspecto divino, o seu aspecto atemporal, o seu aspecto espiritual. E isso tem cada vez mais minado o ser humano de ter amor pela humanidade, ou seja, a gente cada vez mais tem ojeriza pelo ser humano, da nossa condição. Nós temos perdido a noção de direção do que é o ser humano, daquilo que nós devemos buscar enquanto seres humanos. Então, e isso faz com que a gente tenha cada vez mais escolhas equivocadas, porque não sabemos quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, porque perdemos essa nossa identidade humana. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso também nos dias atuais. Nós vamos encontrar a mesma colocação, por exemplo, no Bhagavad Gita, né, Danilo? Porque lá nós vemos um diálogo bastante interessante, muito vivo e muito profundo, e é uma obra muito interessante de conhecermos, né? Porque quando a gente lê essa obra com o coração, a gente vai identificar os eventos que lá estão acontecendo com a condição humana. E a condição humana, ela tem um nível de fragilidade muito visível e muito sensível. Cotidianamente nós vamos nos aperceber disso, porque há momentos em que nós estamos alegres, de bem com a vida, e há momentos em que, mesmo no dia mais ensolarado, as coisas nos parecem bastante cinzentas. Ou seja, nós percebemos que dentro de nós, né, há uma guerra interior, e o elemento da guerra interior é o que prima nessa leitura de alma, por exemplo, de obras fantásticas como o Bhagavad Gita. Então a gente percebe que a condição humana ela é muito precária. Inclusive, uma das imagens belíssimas que a professora Adélia usa nesse artigo é nós imaginarmos o ser humano, né, escalando uma montanha, e que ele está exatamente no meio dessa escalada. E é interessante que quem já assistiu um filme, por exemplo, ou já passou por essa experiência de ter que escalar uma montanha, há um momento em que você precisa tomar muito cuidado porque as suas mãos não encontram um apoio seguro. Não é fácil essa situação na realidade, né? Na nossa realidade, alguém escalando uma montanha tem que estar muito atento, muito consciente do que está fazendo, com cada movimento que está fazendo, porque se a mão escorrega em falso é um perigo. Ao mesmo tempo, os pés estão apoiados, mas estão apoiados precariamente. Então, se a gente consegue visualizar essa imagem e transplantarmos isso para a nossa vida cotidiana, nós também vivemos um pouco nesse equilíbrio entre aspectos que são positivos em nós e aspectos que a qualquer momento podem sair do nosso controle. Mas, de uma maneira geral, essa precariedade ela é própria da condição humana. Se nós tivermos que traduzir um pouco essa imagem do homem subindo a montanha, nós podemos facilmente tirar símbolos muito interessantes daí. Porque, por exemplo, a parte do caminho que nós já percorremos seria mais da nossa natureza selvagem, da nossa natureza animal, de elementos que nós, por evolução, já superamos. E a parte ainda escalar teria mais relação com o aspecto propriamente humano ou o aspecto propriamente espiritual ou divino, que também, em potência, existe dentro do ser humano. Ou seja, nós estamos nessa figura da montanha num momento de equilíbrio, mas de um equilíbrio bastante precário. E olha que é mais fácil cair do que subir, né? Então, para nós entendermos um pouco a nossa vida cotidiana, os nossos vais e vens, altos e baixos,
Temos que nos imaginarmos como esse indivíduo que está no meio de uma subida, né? Os pés e as mãos não estão muito firmes. Se escorregar, pode cair e tem que fazer um esforço tremendo para subir. É uma escolha que deve ser feita com consciência, com muita coragem, com muito estudo e também com uma vivência, uma experiência desse estudo. E é esse o valor da filosofia como estudo da tradição filosófica dos grandes sábios, porque eles não só ensinaram sobre isso, mas deram bons modelos de vida para isso. Inclusive, o modelo de quem vivendo isso influenciou discípulos ao seu redor, pessoas ao seu redor, escritores na sua época e mesmo futuros que se basearam nos seus trabalhos para eles mesmos mudarem as suas vidas, né? Ou influenciarem as pessoas das suas épocas conturbadas, e esse tesouro maravilhoso chegou até nós. Bom, agora fica claro que quando nós falamos da instabilidade do ser humano, ela surge justamente em função dessa ausência de identidade. Ou seja, nós somos instáveis emocionalmente, mentalmente, porque nós não temos certeza de quem nós somos. E isso faz com que façamos, e por esse motivo, melhor dizendo, as nossas escolhas são equivocadas porque nós não temos estabilidade. Nesse exemplo que você coloca da montanha, justamente o que falta, essa estabilidade de saber até onde chegamos, o que construímos para chegar em tal ponto da montanha e o que precisamos para continuar subindo, não é isso? A gente pode até dizer o seguinte: a instabilidade é natural. Agora, a queda não é natural, né? Até porque no exemplo da montanha, caiu, morreu. Tirando o símbolo para o ser humano, cair significa entregar-se ao seu lado mais animalesco, entregar-se ao seu lado selvagem, que é o que às vezes acontece com grande parte de nós e o que acaba acontecendo em prejuízo, em termos humanos falando, em termos filosóficos falando, com a maioria dos seres humanos, quando não veem que, digamos assim, os elementos concretos que nos cercam não são suficientes para definir a sua identidade. E conforme se vai construindo essa identidade, né, Danilo? Como no exemplo mitológico do centauro, cada vez mais se vai reforçando o aspecto superior, que é o aspecto humano, e deixando para trás apenas para o que é da natureza da parte animal. Por exemplo, no caso do centauro, as 4 patas servem para caminhar. O centauro não vai abrir mão da sua parte animal, faz parte dele. Agora, é possível alimentar a parte humana para que a parte animal esteja sob controle. É o exemplo simbólico também da esfinge, ou seja, a imagem do animal, das 4 patas do animal e do corpo do animal, com a cabeça de humano, ou seja, o aspecto espiritual ou o aspecto superior dominando o inferior. É a mesma coisa, por exemplo, que imaginar uma casa onde tem um monte de crianças que querem comer só lanches e porcarias, digamos assim, ou comidas que não fazem bem à saúde, e elas governam aquele adulto que deveria ter o discernimento para dizer: não, quem manda aqui sou eu e vocês vão se alimentar daquilo que é melhor para vocês. Um exemplo bem prático seria essa alegoria, digamos assim. Bom, agora para encerrarmos, José Roberto, eu gostaria que você falasse então do aspecto filosófico e de como a filosofia, de uma maneira bem simples e prática, pode nos ajudar então a chegar ao eu ou a essa identidade humana, digamos assim. Dando valor ao conhecimento, né, Danilo? E é muito interessante que o conhecimento é uma das características da nossa época moderna. Mas não estamos falando de qualquer conhecimento, nós estamos falando de um conhecimento específico, um conhecimento que nos ajude cada vez mais a nos inspirarmos a nós mesmos para sermos firmes nessa autoconstrução, que, como a gente vai ver em toda a história da humanidade, não é algo fácil, mas é o desafio que vai dar sabor à nossa existência, como tudo na verdade. Mesmo quando nós vamos fazer algum estudo, tem sempre aquele primeiro momento de adaptação, de dificuldade, de desconcertos, até aquilo se tornar natural em nós, seja uma profissão, seja aprender a cozinhar, seja aprender uma língua nova. Então a filosofia nos aponta o conhecimento, essa busca de conhecimento, justamente como algo que vai dando sabor, que vai se tornando natural a nós. A tal maneira que nós vemos, como no exemplo dos
desses grandes filósofos e de muitos dos seus discípulos, né, que para eles era algo muito natural não só falar das virtudes humanas, mas vivenciá-las. E esse é o valor da filosofia para nós, porque ela, como tradição, reúne todos esses grandes filósofos com os seus conhecimentos muito práticos, para que o ser humano, através do exercício da justiça, da compreensão, da empatia, da generosidade, de coisas que não estão assim tão longe de nós, ele sinta que com isso ele constrói cada vez mais a sua identidade humana. Como você colocou aí no exemplo da esfinge, né, ele se identifique com a cabeça da esfinge e não com a sua parte animal, ou no exemplo do centauro a mesma coisa, se identifique com a sua parte superior, a sua parte humana e não com a sua parte animal, para dominá-la, né, dominar os seus instintos, dominar as suas iras, dominar as suas dúvidas, os seus medos, a sua sede de intelectualismo e não ser dominado por essas coisas. Bom, José Roberto, muito obrigado pela explanação e pela presença também. Dessa maneira encerramos o nosso podcast e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. É isso aí, Danilo. É um prazer estar com você e com todas as pessoas que nos ouvem e espero que brevemente estejamos aí novamente. Bem, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar a sede mais próxima através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johann Pachelbel e chama-se Canon em Ré maior.